Fala, riquezas! Recentemente, a Zamp fez uma jogada estratégica ao adquirir a Starbucks. Este movimento pode gerar grandes oportunidades para investidores atentos. Vamos analisar o impacto dessa aquisição e o que isso pode significar para o valor das ações da Zamp. Quais lições que podemos tirar da situação desta rede de cafeterias muito famosa no Brasil para os nossos negócios? Será que o preço caro do produto sempre representa riqueza? Se eu perguntasse para você, os caras da Starbucks são ricos? A Starbucks é aquela rede americana famosa que vende café caro. Você chega a pagar até R$50 por um expressinho lá no aeroporto. Pois é, com tudo isso, ela entrou em recuperação judicial no final de 2023 com uma dívida de mais de 1,8 bilhão de reais. Significa que nem sempre você vender um produto premium, como o caso do café da Starbucks, por um preço alto para um mercado muito seleto, que isso seja sinal de grandes lucros. Alguma coisa com certeza na estratégia ou na gestão da rede não deu muito certo. Pode até ter sido a questão do aumento do preço do dólar. Se eles compram a matéria-prima, por exemplo, dolarizada, e vendem o produto pelo real, há uma desvalorização e a oscilação cambial mata qualquer negócio. Claro, assim como traz também vantagens se o dólar está baixo ou está favorável. Mas afinal, o que é um processo judicial? Já significa a falência da rede Starbucks? Um processo de recuperação judicial não significa falência. É um passo anterior. Na verdade, antes de a empresa decretar falência, ela pede recuperação judicial. E por um período de 6 meses, ela fica sem precisar pagar os seus fornecedores, enfim, os seus credores, aqueles que têm por receber algum cascalho da empresa. Neste tempo, durante esse período, ela precisa apresentar um plano de ação para o judiciário, que envolve se desfazer de alguns bens. Vai ter que vender máquinas, lojas, enfim, para poder transformar aquele patrimônio em dinheiro e dar um alívio no caixa novamente. Mas convenhamos que 6 meses para fazer uma virada tão significativa e dependendo das circunstâncias da economia, ainda pode colocar tudo abaixo mesmo. Então, o que a gente já pode concluir aqui é que a Zamp está comprando uma rede de cafeterias em processo de recuperação judicial e provavelmente vai ter que arcar com todas as dívidas em aberto. É claro que ela já deve ter descontado isso da valorização da rede Starbucks, mas isso traz um grande desafio para a compradora. Agora raciocina comigo. Se a Starbucks entrou em recuperação judicial, é porque não estava gerando caixa a ponto de poder pagar todos os seus compromissos. Isso quer dizer que a Zamp terá um outro grande desafio, de fazer a roda girar e o negócio se rentabilizar. Por mais que a rede possa vender muito café, se não tiver margem de lucro, ela acaba só trocando 6 por meia dúzia e não gera rentabilidade para o projeto de aquisição pela Zamp. Este fato, é claro, poderá aumentar ainda mais o endividamento da Zamp. Deixa eu te falar sobre a Zamp. Ela é administradora da rede Burger King no Brasil e já estava de olho e prometendo essa compra há muito tempo. Aliás, eu fiz alguns vídeos aqui no canal já falando sobre a Zamp. Quem é, o que aconteceu e até mesmo como essa gigante está com intenção de abrir uma segunda bolsa de valores aqui no Brasil, uma ameaça inclusive para a B3. Até onde se sabe, os caras são poderosos e tem café no bule, apesar de as ações Zamp3 listadas na bolsa já terem desvalorizado mais de 40% só em 2024. Por outro lado, também sabe-se que quanto maior o salto, maior a queda. A gente já está cheio de exemplos aí de empresas e de grupos que quiseram crescer fora da curva e acabaram se quebrando. Afinal, isso faz parte do jogo dos negócios. Por isso, ser empreendedor
ou trabalhar no mundo das empresas exige um perfil de risco. Não dá para ser amador e nem conservador, senão os negócios empacam. A venda da Starbucks no Brasil para a rede que administra a Burger King está se consumando. A operadora das redes de fast food, então, a Zamp, anunciou na quinta-feira, dia 6 de junho, a compra da operação brasileira de lojas da rede de cafeterias por 120 milhões, segundo a ata do Conselho de Administração da empresa divulgada ao mercado. Agora basta saber, será que as ações da Zamp vão ter um reflexo? Será que vem valorização ou desvalorização por aí? Se você é um investidor de empresas listadas na Bolsa de Valores, deixe o seu comentário, o seu palpite aqui, que eu quero saber. Como será que o mercado financeiro vai encarar essa notícia? É bem verdade que a Starbucks tem um nome forte associado à marca. Isso é inegável. Há um conceito por trás da marca e isso pode gerar uma credibilidade positiva para o mercado. Porém, há de se avaliar um risco nesse sentido. A compra é da rede brasileira, administrada pela Salt Rock Capital, e não pela marca americana, a original Starbucks. Em a Zamp já tendo experiência no mercado de alimentação por administrar a Burger King, poderá ela trocar a marca da rede? Daí sim eu acho que teria reflexos muito grandes e ruins para a sua aquisição. Outro desafio para essa aquisição é a Zamp conseguir lidar com o padrão da marca Starbucks, uma vez que está acostumada com fast food e os negócios são diferentes, pelo menos tem propostas de valor diferente. Se ela conseguir delegar a gestão, criar uma gestão focada na rede de cafeterias e ficar somente com o controle acionário e financeiro, poderá ter chances de bons resultados. Olhando para esse aspecto da gestão e da marca das cafeterias, nenhuma das duas empresas divulgaram o que pretendem fazer com as atuais franquias. Se é fechar algumas para reduzir o número de lojas ou abrir novas vendas, novas franquias para ampliar a sua atuação no mercado brasileiro. Vamos ver no que tudo isso vai dar. Sinceramente, eu acho que esses negócios muito grandes, envolvendo players astronômicos, aumentam muito o risco. Se você gosta mais de surfar riscos, seria interessante buscar mais conhecimento. Agora, se você é daquelas pessoas que curte um mar calmo, não gosta muito de pegar onda e, no máximo, molha as canelas, com certeza esse negócio não é para você. Compreender sobre perfil de investimento é tudo para um bom investidor. Isso e muito mais coisas sobre o mundo dos investimentos eu te ensino nesse vídeo aqui no centro da tela. Clica no banner que eu estou te esperando lá.